Olá, meu nome é Nancy e eu tenho uma pergunta. Você se parece com seus pais? Eu e minha mãe somos quase idênticas, embora meu cabelo seja muito, muito pior que o dela. Por quê? Porque eu não lavo o cabelo desde que nasci. É isso mesmo, nunca, em 18 anos. Nasci em uma comunidade de poceiros e uma família de artistas. Aqui moraram pessoas que não queriam viver segundo as regras da sociedade, que não reconheciam o poder das autoridades e que só desejavam estar mais próximas da natureza. Soa romântico, não? Não tenha tanta pressa assim de encontrar um alojamento. A vida lá nunca foi fácil. Pessoas criativas e diferentes moravam na nossa maloca. Muitas por conta própria e simplesmente não estavam nem aí para as condições de moradia. Todos nós tínhamos coisas em comum. Nossas roupas passavam de uns para os outros e comíamos o que nós mesmos cultivávamos. Para levantar um dinheirinho, vendíamos quadros em diversas feiras. No nosso muquifo havia lixo por todo canto, inseto em toda parte e não tinha encanamento apropriado. A única água que tínhamos acesso era fria e bem suja. Meu pai conta que desde que nasci eu me recusava a lavar a cabeça. E quando alguém me levava até a água, eu chorava tanto que chegava a ficar vermelha. Para não ouvir a minha choradeira, minha mãe desistia. Em geral, ela não se preocupava com nada além da sua pintura. Até que um dia ela acordou e desapareceu. Ela nos deixou sem uma explicação sequer. E o papai não soube lidar comigo e com meus irmãos mais velhos. Ele simplesmente cortou meu cabelo bem curtinho como o dos outros e eu fiquei anos sem lavar meu cabelo. Mas depois de grandinha, não permiti mais que meu pai cortasse meu cabelo. Ele não me pressionou. E o meu cabelo voltou a crescer. Claro, andar por aí com o cabelo sujo é desagradável. A coceira era tanta que eu me via forçada a polvilhar farinha quando a coisa encrespava. Às vezes eu tentava lavar meu cabelo. Eu esquentava a água, mas bastava a água tocar no meu cabelo e eu tacava fora. Eu não conseguia me controlar. Notei que, na verdade, eu tinha era muito medo de lavar meu cabelo. Inevitavelmente, meu cabelo começou a virar um grude e se transformou em um dreads natural. A princípio, me senti confusa e quis cortar tudo. Mas as pessoas começaram a elogiar os meus dreads. Passei a gostar deles também. E, além disso, eles eram um pretexto para eu não lavar o cabelo. E tem mais. Meu novo estilo, na verdade, me ajudou a ganhar uma grana. Eu pintava, e o meu cabelo atraía a atenção dos compradores. Uma vez fui com meu pai a uma feira e vendi mais quadros em um dia do que normalmente eu venderia em um mês. Se eu soubesse o quão fatídico esse dia seria. Ao anoitecer, um homem bem vestido, cujo nome era Warren, se aproximou. Ele estava interessado nos meus quadros e disse que eu tinha um estilo raro. Começamos a conversar e veio à tona o fato de ele ser um rico artista de vanguarda, dono de um casarão com seu próprio ateliê. Eu sempre sonhei com uma vida dessas, uma vida com conforto, onde eu pudesse ganhar dinheiro com a minha criatividade. Quando ele soube que nós morávamos em um alojamento, Warren quis ver a coisa de perto. Papai o convidou para voltar com a gente e Warren ficou todo entusiasmado. Conversamos durante todo o trajeto, ele perguntando sobre minha família e especialmente sobre minha mãe. Quando nós chegamos, foi um choque para ele. Tá legal, nossa condição habitacional não é das melhores, mas e daí? Éramos totalmente livres das opiniões alheias e de qualquer controle. No jantar, o Warren explicou que esperava algo completamente diferente. No passado, ele havia morado em uma ecovila. Lá, eles produziam eletricidade usando moinho de vento e painéis solares, tinham uma padaria e não viviam numa imundície como nós. Viviam em casas feitas por eles, mais aconchegantes, em harmonia com a natureza, mas confortáveis. Aquela noite, dormi com a sensação de que minha vida mudaria. E ela mudou. Só que não do jeito que eu imaginava. Aconteceu um incêndio. As chamas destruíram quase tudo que tínhamos, mas, milagrosamente, ninguém se feriu. Warren, que havia ficado para passar a noite, por sorte acordou todo mundo. Não sabíamos o que fazer. Papai foi em busca de um outro alojamento, mas Warren insistiu em nos ajudar. Disse que o rancho dele era enorme e que todos nós poderíamos nos instalar ali temporariamente em uma das grandes casas vazias projetadas para empregados. A casa tinha eletricidade, água e era de forma geral muito melhor que o nosso muquifo. O Warren morava ali perto, em uma casa enorme, e sempre ia nos ver. Conversávamos com frequência e percebi que estava começando a me apaixonar por ele. Ele foi tão atencioso, tão carinhoso comigo e com a minha família, mas ele tinha 40 anos e eu não sabia o que pensar. Warren também estava claramente interessado em mim, mas não fez absolutamente nada comigo. No meu aniversário de 18 anos, o Warren disse que me faria uma surpresa à noite.
Fiquei terrivelmente ansiosa. Se eu soubesse. Warren me levou até a casa dele e eu já esperava algo do tipo um jantar romântico ao pé da lareira. Ao invés disso, lá estavam uma estilista e uma cabeleireira. Elas queriam lavar o meu cabelo e me fazer um penteado super fashion. Abalada com a surpresa, dei uma melhor pente. Não queria que o Warren visse minhas lágrimas, então corri até o primeiro quarto e fechei a porta. Mas assim que acendi a luz, percebi que estava em uma mini galeria. Todos os retratos na parede eram da minha mãe. E em um deles, ela estava olhando para mim. Ela parecia tanto comigo naquelas pinturas. Warren começou a bater na porta. Eu abri e exigi uma explicação. Ele admitiu que esteve com minha mãe todos esses anos, mas que ela o havia abandonado também sem nenhuma explicação. Quando ele me viu na feira, ele sacou de imediato que eu era filha dela. A semelhança era espantosa. Ele fora até o alojamento para procurá-la, mas ao deparar com as condições desumanas em que vivíamos, teve pena de mim. Eu lembrava tanto a minha mãe. Ele queria que eu tivesse a chance de morar em uma casa normal. Então, ateou fogo ao barraco. Sua proposta de nos permitir morar em seu rancho era em nome do amor que sentia pela minha mãe. Tudo porque eu era filha dela. E eu, tonta, achando que ele estava apaixonado por mim. Agora eu não sei o que fazer. Escolho ficar com os meus dreads e minha liberdade ou lavar meu cabelo para morar confortavelmente com Warren. Afinal, eu me apaixonei por ele. Só que ele não me vê como uma mulher e tem olhos só para minha mãe. O que você faria em meu lugar? Deixe seus comentários abaixo e lembre-se de deixar um like e de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Olá, meu nome é Matt. Eu sempre pensei que meu pai fosse um homem de verdade. Ele era um ídolo para mim, mas quando eu fui para uma escola, comecei a perceber coisas estranhas. Por exemplo, meu pai se fechava na garagem por longos períodos, apesar de o carro não estar quebrado. Eu perguntei: "Ei, o que você está fazendo aí?" Mas ele ficou em silêncio. Mas depois comecei a sentir o cheiro do perfume feminino nele. E não era o perfume da mamãe. Mais tarde, notei restos de batom nos lábios. Meu pai costumava sair durante a noite, pensando nas desculpas mais absurdas. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. Eu pensei que ele estava traindo minha mãe. Durante uma dessas noites, decidi segui-lo. Durante a noite, quando minha mãe já estava dormindo, meu pai dirigiu para a cidade. Ele não percebeu que dirigia atrás dele com os faróis desligados. Ele parou perto de um prédio com uma placa brilhante. Parecia que havia algum tipo de clube no porão. Papai saiu do carro, tirou uma pequena mala do porta-malas e desceu as escadas. É possível que naquele momento, atrás daquela porta, ele estivesse abraçando e beijando outra mulher. Eu não queria acreditar nisso. Após 30 minutos, decidi descer. A música no clube tocou tão alto que meus ouvidos doeram. Mas não pude ir nem mesmo alguns passos antes que um segurança, um homem grande e calvo de terno preto, bloqueasse meu caminho. Ele colocou a palma da mão no meu ombro e tentou me expulsar. Eu resisti, embora estivesse fazendo isso de maneira bastante patética. De repente, uma mulher alta e ruiva correu para cima. Na escuridão, mal consegui distinguir os detalhes do rosto dela. Mas ela parecia enorme. Ela me pegou pela mão e me arrastou para fora. Quando saímos, finalmente vi o rosto da mulher desconhecida. Era meu pai, e um vestido, com saltos altos e com maquiagem. Eu acho que, por surpresa, meus olhos se tornaram tão grandes quanto duas bolas de boliche. Papai, é você? Ele disse: "Vou explicar tudo para você." Ele me levou ao virar da esquina. Ele disse que desde a infância ele se vestia com roupas femininas e usava a maquiagem de sua mãe. Que ele se arrependeu de não ter nascido menina. Mas entenda que isso não é normal. Seus colegas não o aceitariam. Depois ele conheceu mamãe e eles se casaram. Eu não sabia o que dizer. Eu entrei no carro e dirigi para casa. Naquela manhã, meu pai estava na cozinha com minha mãe. Eu entendi que ele decidiu dizer a verdade. Eu a ouvi chorar. A partir desse dia, meu pai John desapareceu. Enquanto em seu lugar veio Cristina. Ele queria ser chamado assim. Depois dessa confissão, meus pais começaram a discutir. Eu não aguentava mais gritar. Ele pediu para aceitar sua decisão, mas mamãe chorava quase todos os dias e não podia aceitá-lo. Também não foi ótimo para mim. Para mim,
O adolescente de 17 anos era uma desgraça. Meu pai começou a usar publicamente vestidos e maquiagem, além de também planejar a transição. Logo, a escola inteira sabia que meu pai queria se tornar mulher. Pessoas apontaram para mim, riram. Eles brincaram que Matt tem duas mães e não um pai solteiro. Um dia, Randy, um colega de classe que eu não suportava, estava entre seus amigos e gritou para mim: Ei, Matt, qual das suas mães tem uma saia mais curta? Eu não pude me conter e com todas as minhas forças o agredi. Então os amigos de Randy me jogaram no chão e me puniram por fazer o que eu fiz. Em minha casa, meu pai, isso é, Cristina, viu minhas contusões. Ele decidiu me ensinar a lutar. Nós começamos a treinar fora. Atrás do vestido, maquiagem e peruca, vi um pai másculo. Naqueles dias eu estava feliz, como parecia que ele voltou para mim. Quando mamãe assistiu nossas sessões de treinamento, sua raiva com o meu pai, Cristina, diminuiu. É possível que ela esperasse que tudo se acalmasse e o papai se tornasse ele mesmo mais uma vez. As sessões de treinamento não foram desperdiçadas. Uma vez, depois da escola, Randy começou a rir de mim. Sabe uma coisa? Eu apliquei o movimento mostrado a mim por Cristina, um doloroso movimento. Eu torci o Randy de tal maneira que o resto deles estava com medo de se mexerem, enquanto eu fazia pedir perdão na frente de todos. Corri para casa para compartilhar minha história feliz com meu pai, mas eu nunca entrei em casa. Eu ouvi meus pais discutindo. Papai gritou que ele não mudaria sua decisão, e ele deveria ter uma operação. Mamãe chorou e implorou para que ele não o fizesse, pela família e por seu filho. Essa foi a primeira vez que eu vi meu pai em total desespero. Ele correu para fora da casa. Eu senti que devia ajudá-lo, mas eu não sabia como. E então fui até ele e o abracei. Papai, faça o que você precisa. Naquela noite ele nos deixou. Agora ele está se preparando para sua operação. Mas você sabe, eu estou orgulhoso do meu pai independentemente. Não importa se ele é homem ou mulher. Ele continua sendo meu pai de qualquer maneira. Eu amo e respeito apesar de qualquer coisa. Muitas vezes nos vemos e conversamos. Eu vejo que meu pai é feliz